Olá, eu sou Sabrina Campos e esse é o Uma Só Voz. Nós estamos no terceiro e último bloco dessa websérie que eu tenho certeza você tem assistido e tem feito bastante proveito, porque é uma websérie toda com Fernando Gracna, do Ávalo Group. É uma websérie dedicada a falar sobre trabalho, emprego, principalmente nos tempos de pandemia, e nós falamos, portanto, não só sobre essas vagas, sobre como, né, buscar aí a renda nesses tempos de pandemia, mas também sobre o turismo como fonte de renda, né, justamente dentro desse contexto de coronavírus. Então, eu gostaria de continuar com vocês e, claro, pedir que vocês compartilhem, que vocês ajudem, né, a essa informação a alcançar mais e mais pessoas. É importantíssimo, porque informação é poder, informação é necessário, informação ajuda muita gente, principalmente a se reerguer nesse período em que tantos estão precisando, assim como a nossa economia está precisando ser fortalecida. Então, se você conhece gente que esteja buscando vaga de trabalho, pessoas que estejam interessadas, pessoas empreendedoras, enfim, que tenham condições realmente de aproveitar toda a informação que é dada aqui e que eu tenho certeza você também está aproveitando, então compartilha, manda para todo mundo, coloque nas suas redes sociais, lembrando que esse é um programa gravado, nós geralmente fazemos o programa ao vivo, mas essa websérie, portanto, é de 3 episódios com Fernando Gracna. E nós falamos, portanto, com Fernando Gracna sobre emprego, trabalho e turismo. Dessa vez nós vamos ter um outro tema. Eu espero que vocês também curtam bastante e já vai colocando aí o seu like, o seu curtir, comenta, lembrando que se você comentar tanto nos vídeos veiculados quanto, né, quiser enviar o seu comentário para as nossas redes sociais, para nós no privado, fique à vontade, né? Nós iremos responder sempre na medida do possível e eu espero contar com você, espero contar com a sua boa vontade. Então, se não assistiu, assiste lá. Começa já pelo primeiro episódio dessa websérie, porque está riquíssimo. Assista ao segundo. E nós fechamos, portanto, essa websérie com este programa. Muito boa noite, Fernando Gracna. Seja muito bem-vindo mais uma vez a Uma Só Voz. Boa noite, Sabrina. Obrigado. Muito obrigado. Esse terceiro bloco. Essa conclusão da série vai ser maravilhosa, espero eu. Ansioso para a gente poder fazer essa conclusão de forma, fechar com chave de ouro. E espero que o seu público tenha gostado. E no final a gente vai ficar aguardando esse feedback deles aí, que para nós é muito importante. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Eu que lhe agradeço, Fernando, lembrando que Fernando está trazendo para a gente também uma oportunidade incrível, porque Fernando Gracna traz aí uma parceria bacana que eu tenho certeza você vai, curtir bastante, vai aproveitar demais. É a Unimais oferecendo educação à distância, graduação, pós-graduação, você com cursos também e sempre online, também escolhendo através do seu polo específico através do site. Entre em contato com a Unimais, mencione Uma Só Voz, mencione Fernando Gracna para obter bolsas e descontos de até 43%. E também está aqui a segunda Câmara Arbitral do Estado do Rio de Janeiro, através de Fernando Gracna, oferecendo curso para juízo arbitral. Você que quer saber mais sobre a arbitragem, se você quiser se tornar um juiz arbitral, tenho certeza que você vai aproveitar bastante dessa oportunidade. E também está oferecendo descontos se você mencionar Uma Só Voz e mencionar Fernando Gracna. Então, graças a Fernando Gracna, nós temos aí essa oportunidade trazida para o público do Uma Só Voz. Então, agora sim, você tem que compartilhar cada vez mais, compartilha, deixa o seu like, começa a se inscrever nas nossas redes sociais para acompanhar, porque não é só essa vez que pretendemos trazer Fernando Gracna aqui, mas muitas outras vezes, e depende principalmente de você. Então, vamos começar. Hoje, especificamente, nós gostaríamos de falar com Fernando Gracna e obter a sua análise, a sua perspectiva sobre a mulher no mercado de trabalho. Fernando, eu gostaria de saber de você,
a respeito da mulher no mercado de trabalho, se existe ou não desigualdade, como é que funciona? Você que está aí sempre como consultor, aliás, eu gostaria de lembrar a você, principalmente empreendedor, empresário que está assistindo esse vídeo, Fernando presta consultoria para todo o país, você pode entrar em contato direto com ele a respeito, e é muito importante esse assunto que eu gostaria de trazer aqui sobre a mulher e as vagas a respeito da mulher, quantas vagas, se a gente está ocupando de fato um grande nicho no mercado ou não, e especialmente eu gostaria que você também falasse, aproveitasse para a gente conversar sobre educação, sobre a capacitação, treinamento, né, para obter melhores vagas de trabalho e, portanto, a participação da educação neste papel fundamental para o mercado de trabalho. Tá bom? Então, Fernando, muito boa noite e, por favor, ajude-nos a esclarecer esse assunto. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos que assistem Uma Só Voz. Obrigado. O que acontece, Sabrina, hoje no mercado de trabalho, assim, não é nem de hoje. Já vem de muito tempo. Nós temos aí, eu vou falar para vocês um número de cara que me assusta muito, que nós temos aí 20,5%, tá? Menos mulheres com os salários e os cargos iguais ou parecidos com os dos homens. E aí eu fico me perguntando por quê. Né? Se elas representam 43,8% dos cargos ocupados pelos brasileiros. E desses, aí eu faço uma conta rápida aqui, eu vejo, eu falo para você, que a mulher está ocupando o mesmo cargo que o homem poderia ocupar, ganhando menos? Por quê? O que desqualifica? Eu pergunto ao meu amigo empresário, ao meu amigo empreendedor, o que desqualifica ela? Se às vezes ela tem uma formação até melhor do que o cidadão que estava lá anteriormente. Eu vi muito isso na indústria, tá, Sabrina? Eu venho de indústria, tá? Eu venho de indústria cervejeira, tá? Então eu vi isso acontecer muito na indústria, onde eu tinha que fazer substituições de alguns cargos, e alguns cargos diretos, por exemplo, coordenadora, gerência, supervisão, a pessoa deixava um cargo com um valor X e aí contratava uma mulher por cargo. E aí criava um cargo abaixo daquele, por exemplo, supervisão 2, para ser um cargo abaixo daquele, só para mudar o salário e colocar um salário menor. E eu sempre fiquei me perguntando por que acontece isso? Se a maioria das vezes eu vi uma formação muito maior em algumas mulheres para ocupar aquele cargo. Isso não é de hoje. Eu estou falando para você lá de 2000, 2001, né? Vamos voltar para os anos 90, aí que a história conta essas situações. Né? Se você pegar, por exemplo, dentro da sua área, né, jornalística, por exemplo, né, você vai ver que os desenvolvimentos vieram acontecendo, mas de forma onde foi empurrado, foi impulsionado. Hoje eu vejo muito movimento, direito das mulheres, etc. e tal. Só que, assim, Sabrina, eu falo para você que os direitos já são iguais há muito tempo, tanto os direitos quanto os deveres. Na verdade, sempre teve mais dever do que direito, na verdade, né? Principalmente dentro das empresas. Né? E eu chego a escutar colegas meus falando que às vezes não vai contratar uma mulher porque ela vai engravidar e ela vai receber 6 meses de salário maternidade. E aí eu fico pensando, assim, vocês vão me desculpar, tá? O quanto é medíocre esse tipo de pensamento. É muito pequeno para o mundo que nós vivemos. Isso não vem de hoje, infelizmente.
A mulher conquistou muitas coisas do mercado, conquistou muitas coisas, sem sombra de dúvida. Só que poderia ter sido muito maior se não tivesse sido tolhido dela algumas situações lá atrás. Infelizmente. Isso eu vejo nas empresas que eu passo. Tem coisa aqui que eu não posso nem falar, mas eu vou falar porque, infelizmente, ou felizmente, eu preciso alertar algumas pessoas sobre isso, tá? Não existe separação de cargos, não existe separação de salários. Obviamente que você não vai contratar uma mulher para trabalhar na estiva do Cais do Porto. Ela não tem nem condição de fazer isso. Mas existem outros cargos que tanto o cargo quanto as atribuições e os salários podem ser equiparados ou até maiores. Até porque eu conheço muitas mulheres em formação universitária que têm um poder de solução, têm um poder de resolução de fatos, às vezes maior do que as pessoas que estão, dos homens que estão ali. Lógico, não vamos colocar na balança se um desmeia o outro, não. É tentar tratar por igual, fazer a qualificação por igual. Se eu qualifico, você está em sala de aula qualificando por igual, por que quando vem para o mercado de trabalho é desigual? Mas o problema é que não é desigual aqui ou ali, é sempre desigual. Esse é o grande problema. Você faz medicina. É uma área que, por exemplo, não tem tanta desigualdade. Porque a história da medicina, ela vem lá com médicos, médicas, etc., em excelências. Agora, vai a própria área da educação, por exemplo, é uma área que não tem também tanta desigualdade também, porque é cultural que a mulher já trabalhasse já como educadora, como professora, né? Já fosse lá na época que a gente estudava com a Tia Teteia já dizia para a gente lá atrás já, né? Que quem queria ser professor aqui, a maioria das meninas de aula levantavam a mão, né? Era até bonito de ver. Hoje em dia você pergunta, ninguém quer ser professor. Então, assim, é triste você ter uma história como essa. Mas as mulheres lá, nós temos essa desigualdade, não é de hoje. Cargos importantes ou menos importantes, onde salários e situações são modificadas porque os gestores, os diretores, os donos de empresa acham que podem fazer isso. E não é só a desigualdade, é também a questão do preconceito. Eu já vejo um pré-conceito em relação a algumas coisas. E é triste você estar em 2020 estar falando sobre isso. Tinha que ser um assunto encerrado. E eu vou falar para você, Sabrina, se você tiver a honra de me convidar ano que vem para a gente falar de novo sobre alguma coisa, né? No final de 2021, talvez estejamos falando do mesmo assunto, infelizmente. Porque isso não mudou, isso não foi alterado, isso não foi modificado. É cultural. Eu tenho que ir lá no meu enraizamento, lá na raiz, e mudar essa cultura de ficar de desmerecer as pessoas, desqualificar as pessoas. Todo mundo deve ter a mesma oportunidade. Uns mais, outros menos, por questões de estudo, questões de qualificação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu como consultor, eu tenho a necessidade e a obrigação de ter pessoas juntos a mim, inclusive fazendo o que eu faço. Então eu treino, preparo. Eu tenho uma pessoa lá do sexo feminino para ela exatamente fazer o que eu faço hoje no mercado. E eu conheço várias consultoras empresariais aí fora, aí, no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, que fazem um trabalho magnífico dentro das empresas. Trabalhos maravilhosos. E por que não? E por que fugir a isso? Eu gostaria de perguntar ao meu amigo empreendedor, ao meu amigo empresário, por que eu tenho 47% das mulheres fora das suas áreas de atuação? Por quê? Porque elas botam um currículo e pegam qualquer coisa? Tá, mas vamos voltar lá atrás. Ela está pegando qualquer coisa por quê? Porque ela não teve oportunidade daquilo que ela fez. O currículo dela dizia X e ela foi chamada para a vaga Y. Cansei de ser solicitado em relação a isso.
cansaram de falar para mim, Fernando, a vaga está aqui, é assim, mas se acontecer, cansou de acontecer isso. Não estou contando história aqui, não. Eu presenciei, eu fiz isso como consultor. Cheguei na minha empresa e falei, olha só, a vaga é para X aqui, mas infelizmente o cliente, ele quer que seja assim. Então contrata para cá. E a pessoa com potencial para realmente exercer a outra vaga. Isso é triste. Ah, você fez? Fiz. Dentro da minha empresa, nós temos um setor que chama de recrutamento, seleção e treinamento, onde eu recruto e seleciono para várias empresas. Se eu não fizer isso, eu tiro a comida do bico do passarinho que eu tenho em casa esperando para alimentar. Então, infelizmente, algumas coisas nós fazemos. Não dá para ser certinho em tudo. Mas me deixa triste. Já conversei com eles, inclusive, sobre isso. Olha, não é por aí, a gente não vamos fazer assim. Mas infelizmente, tem gestores que não querem seguir essa linha. E se eu deixo de fazer, vem outro e faz. E, infelizmente, a minha empresa não é filantrópica. Eu não ganho na Mega Sena, não consigo bancar ela sozinha e não tenho ajuda do governo. Pelo contrário, eu pago para o governo o tempo inteiro. O governo é meu sócio. São 33% que eu tenho que pagar a ele. É alto, né? Muito, muito alto. Muito alto. E meu sócio direto. E sem fazer nada. Impressionante. E nós temos que correr por aí. Mas eu espero e espero ajudar, Sabrina, apesar de muita gente querer me bater em relação a essas questões que eu estou falando aqui, tá? Porque vai acontecer, tá? Mas eu estou aqui para dar cara a tapa em relação ao que eu penso nessa situação, porque eu vejo tudo isso acontecer. Eu peço encarecidamente, não tratem com essa discriminação. Eu entendo que alguns segmentos, alguns setores da indústria, alguns setores, né, do comércio, alguns empresários preferem trabalhar com homem do que com mulher. Entender, eu entendo. Eu vou sempre entender isso. Agora, discriminar por discriminar, não. Igual acontece, desmerecer a qualificação da pessoa que está ali, não. Vou só abrir só abrir aspas aqui, Sabrina, rapidamente, tá? Quando eu falo isso, nessa defesa, e a gente vem aí, eu vou falar rapidamente do movimento feminista que existe, né? E eu peço às pessoas que só prestem atenção numa coisa: o movimento feminista de verdade aconteceu no tempo que eles Regina cantaram. Aquilo foi movimento feminista. Eles Regina, Nara Leão, Gal Costa, aquilo foi movimento feminista. Hoje, desculpa, hoje tudo é fichinha. Porque não precisa mais disso. Existe o que a gente falou no bloco anterior, que é respeito com as pessoas. Eu continuo batendo nessa tecla sempre. Para de desqualificar, para de desmerecer. A pessoa tem capacidade. Foi necessário colocar uma regra, vou abrir parênteses aqui rapidamente, porque faz parte do processo. Foi necessário colocar uma regra há alguns anos atrás para as empresas contratarem deficiente físico. Porque o deficiente físico, ele também não tem família, ele não consegue sobreviver, ele não precisa pagar suas contas. Por que tem que vir uma regra de cima para baixo, brigando as empresas a colocarem X% dentro da empresa para poder contratar? Porque antes não contratava. O cara não tinha um braço, o cara não podia. O cara sentiu o quê? Uma pessoa impotente. O cara é torto lá, coitado. Sofreu um acidente, ficou com a perna maior que a outra, ficou com a perna menor que a outra, teve que cortar a perna porque o cara não pode trabalhar. Teve que se criar uma lei para isso. Isso não existe, isso é medíocre. Isso é horroroso. Trate pessoas com pressão. Eu conheço muita gente, muito deficiente. E não pode nem falar essa palavra, deficiente físico, porque simplesmente as pessoas não têm essa deficiência. Tem ausência de
de alguma coisa no corpo ali, pronto, sabe? Eu consigo enxergar, a pessoa não tem braço, tá bom? Não tem braço, eu não falo com a pessoa, eu chego perto dela, tem alguma coisa contagiosa, se tivesse, vai chegar perto dela, o médico chega. Então, nós que trabalhamos diretamente ligado às pessoas, a empresa é uma empresa de consultoria empresarial, mas é uma empresa de recursos humanos, a empresa que gera emprego, uma empresa de capacitação. A gente tem que respeitar as pessoas, tem que chegar perto delas assim, é como se fosse um acolhimento. E aí nós não temos isso. Pelo contrário, é impressionante. Eu gostaria até, Fernando, de falar sobre, fazer um comentário a respeito, né, do que você disse sobre as pessoas com deficiência, porque, de fato, existem muitas pessoas qualificadas, né, mas que têm a deficiência visual ou que têm uma deficiência auditiva, e, às vezes, elas são contratadas para vagas, como você citou, por exemplo, a respeito das mulheres, extremamente inferiores à qualificação profissional e à capacidade delas de atuação. Como se realmente a pessoa com deficiência não tivesse condições de trabalhar. E aí dão a ela qualquer tipo de vaga que ela tenha o mínimo de atuação possível, quando às vezes aquele cara tem um pós-doutorado e entendeu? E poderia estar realmente ajudando até uma empresa a crescer, ou naquele setor, né, em que ele escolheu trabalhar, de uma maneira muito superior ao cargo que, de fato, elegem ele para exercer. E muitas vezes essa é a queixa. A pessoa pergunta, mas você não viu meu currículo? Né? Então, assim, a pessoa não vê realmente, ela viu ali a deficiência. Então, Sim. eu acho que você tocou num ponto crucial, que é a discriminação. Né? Se as pessoas fossem respeitadas e antes, né, desse fator, que é o fator discriminatório de quem está recebendo, mas chegasse ali de fato aquele profissional, muito provavelmente nós não precisaríamos tratar desse assunto, porque ele já seria uma aberração em si, e ele né? As pessoas, elas deveriam ser tratadas realmente com o respeito que elas merecem. Acho fundamental frisar isso, e eu fico muito feliz, né, por ver que o Ávalo Group, que você, Fernando Graquina, tem essa percepção, porque, de fato, né, muitas vezes, antes de um currículo ou de um trabalhador buscando uma vaga, o que chega é o preconceito, é a discriminação daquele que está, né, para receber aquele profissional. E isso é prejuízo da própria empresa, isso é prejuízo do próprio empreendedor, porque às vezes ele está dispensando ali uma pessoa, né, colocando ela numa função e que ela não vai poder dar o máximo de si, e aquela pessoa, com a sua capacitação, ela poderia ser tão mais e contribuir, de fato, para o crescimento daquela empresa, daquele setor, e às vezes esse preconceito acaba limitando. Né? Assim como a gente tem também as pessoas que acabam entrando, né, no mercado de trabalho, porque conhecem, indicam, enfim, e que às vezes não tem também a capacitação, mas que por alguma facilidade o que chegou antes do seu currículo, né, aquela vaga foi ali uma outra orientação. Então, a gente tem esses percalços no mercado, infelizmente, mas você tocou num ponto muito bom, porque as pessoas com deficiência são vistas primeiro pela sua deficiência, e não como pessoas, né? E não como pessoas capazes de estudar, de se capacitar, de ter condições, né, de aprender e de se formarem, e isso realmente eu acho que é a pior perda, né, para todos nós, porque quando o mercado perde, toda a economia perde, todos nós perdemos, e nós temos pessoas capacitadas de todas as formas,
e que não estão tendo a oportunidade justamente porque não lhes é dada, eles são vistos com uma certa postura de discriminação. E eu queria muito que você falasse, principalmente, sobre isso, sobre educação, né? O papel da educação no treinamento, na capacitação. A gente tem uma educação deficitária, a gente está sofrendo, até com essa questão da pandemia, uma coisa que muito me preocupou sempre, desde esse início, até com relação às escolas públicas, por exemplo, é justamente o período em que as pessoas, as crianças, os adolescentes ficaram fora das escolas, os próprios jovens que buscam, né, até mesmo uma capacitação por curso presencial, e que, às vezes, até adultos buscando uma alfabetização, melhores condições de poder também trabalhar e tudo mais, e buscando, portanto, uma educação melhor. Toda essa questão presencial ficou comprometida, e nas escolas particulares, nas grandes faculdades, e aí a gente tem até, né, a educação online, a educação à distância, né? Eu aproveito para falar principalmente sobre a Unimais. A Unimais, ela oferece educação à distância, e por que Fernando Gracna está aqui? A Unimais está oferecendo, né, a você que está nos assistindo, capacitação, né, educação, graduação, pós-graduação, cursos, enfim, que você pode, escolhendo o seu polo, né, o polo que você desejar ali pelo site, escolher, você pode usar do Uma Só Voz, mencionando Uma Só Voz, mencionando Fernando Gracna, você pode obter descontos e bolsas de até 43%. Né? Então, a gente tem no setor privado, por exemplo, muitas facilidades, e por mais que em alguns lugares a gente tenha internet, enfim, até uma chance, uma tentativa de educação online no setor público, né? Isso foi muito difícil de fazer, e muita gente é capaz de perder o ano até nas universidades, e vai perder aí a sua chance até de se formar. E como é que vai ser, né, para o ano que vem? Será que vai ter a aprovação compulsória? Estavam falando em aprovar talvez 2 anos em um só. Então, a gente fica realmente apreensivo por conta da evasão escolar, por conta dessa questão da aprovação automática. A gente fica apreensivo dessas pessoas que perderam o ano letivo, seja nas escolas, seja nas universidades. Então, lembrando a você que a Unimais tem educação à distância, tem educação online, e você pode conseguir a sua capacitação através das bolsas e dos descontos oferecidos, mencionando Uma Só Voz, mencionando Fernando Gracna, que trouxe essa oportunidade para nós. Fernando, como é que você vê essa preocupação de todos nós, principalmente, né, em relação à educação, e como a educação é tão fundamental na capacitação, no treinamento, enfim, né, na formação de um profissional para o nosso mercado? Queria que você, por favor, fizesse uma análise e trouxesse para a gente a sua opinião. Então, Sabrina, hoje as empresas até conseguem entender um pouco mais a questão do treinamento, mas um percentual muito pequeno, tá? As empresas não poderiam aderir mais à questão do treinamento e capacitação do seu profissional, poderiam reduzir o índice de turnover que eles têm. Eles não entendem que esse turnover acontece por falta de capacitação, por falta de entendimento da empresa. Quanto mais eu rodo o meu funcionário, mais prejuízo eu tenho. Quanto mais eu demito, quanto mais eu fico admitindo o tempo inteiro, o meu prejuízo durante o ano é muito grande. Se eu capacito ou se eu treino esse profissional, esse meu índice de turnover, ele diminui. E eu provo isso por A mais B dentro de qualquer empresa. Porque isso acontece. Existem gestores que falam para mim que a minha empresa não precisa de treinamento. Toda empresa precisa treinar seus funcionários, seus colaboradores. Toda. Pode ser o seu Joaquim do Pastel, pode ser a empresa que tem um faturamento lá em cima com mais de 15, 20 milhões por mês. Toda empresa precisa treinar os seus colaboradores. E, infelizmente, isso não acontece. E aí que eu volto a falar para você que isso está
ali incluado em relação à nossa cultura. Isso não vem de hoje. Treinar, capacitar, estudar, né? Tudo isso vem lá de trás. Infelizmente, aqui no Brasil, nós paramos de capacitar, nós paramos de treinar nossos colaboradores. Começaram a ver os cursos de capacitação como trampolim para ficar ricos e ganhar dinheiro. Quando, na verdade, você está trabalhando com profissionais. Quantos cursos aí abriram e fecharam que você vê? Não é a questão da certificação, não. Até mesmo que eu costumo falar, Sabrina, aqui, que o Brasil, eu nunca vi país tão preso ao papel quanto o Brasil. O Brasil é o país do papel. Aqui, quanto mais papel você tem, a pessoa do outro lado da cadeira acha que você sabe mais, é mentira. É mentira. Eu conheço tanta gente que não tem papel, que tem um poder de qualificação tão grande, sabe desenvolver tão bem alguma coisa e precisa somente ser lapidado. Mas aqui é o país do papel. Quanto mais papel você tem, melhor você é, e é mentira. Por que eu sou diferente do outro? Porque eu tenho 2 diplomas a mais do que ele? Mas quem falou que eu sei executar tudo aquilo ali que está no meu currículo, no meu diploma? Quem me garante isso? Até mesmo porque o profissional, quando entra aqui para determinado cargo, ele não faz um teste. Primeiro que vem as indicações. Depois vem os currículos mentirosos. E terceiro, qualificação 0. Mas isso não é de agora. E a gente consegue... E assim, vamos alimentando uma mentira atrás da outra. 2021, vamos fazer 2 anos em 1. Nós não conseguimos fazer um ano. Como é que vai fazer 2 anos em 1? É feriado, é ponto facultativo, 1 ano de 12 meses, são 206 horas, 210 horas mais ou menos que tem que ter na educação. Você vai ter isso ano que vem a ser cumprido. Como é que eu vou cumprir 400 horas na educação? Como é que eu vou fazer 2 anos em 1? Se de 12 meses eu tenho aula 7, 8, eu paro para carnaval, eu paro para Semana Santa, eu emendo tudo que é feriado aqui no Brasil. Ah, maravilha! É a farra do boi, todo mundo gosta, mas vai sentir daqui a 10, 15 anos. Como eu falei para você, eu também sou professor, eu também estive em sala de aula. Então eu falo, assim, é chato, é triste você mensurar isso. Você falar que o aluno que está em sala de aula, infelizmente, ele está ali só por causa do diploma, só por causa do papel. A maioria não consegue aprender. A maioria não consegue desenvolver. E eu estou falando isso com 12, 13, 14 anos. O que vai ser desse profissional com 24, 25 anos? Reflexo do que ele foi com 12, 14, 15. Nada mais do que isso. Ele é o reflexo daquilo ali. E nós temos hoje péssimos profissionais no mercado. Mas a culpa não é só dele, não. A culpa é do sistema. Esse sistema hipócrita que a gente está aí vendo que funciona, ou tenta fazer funcionar. A escola pública, desde 1989. Eu fui aluno de escola municipal. Eu tenho muito orgulho de falar isso para todo mundo. Eu fui aluno de escola municipal, fui aluno de escola pública. Graças a Deus. E a escola pública nunca foi esse terror que tem sido de 89 para cá. Mas nós temos algumas explicações, Sabrina, para isso. Né? Algumas explicações que alguns educadores vão tentar me detonar aqui, mas eu vou falar que na década de 90 para cá, né, quando surgiu a tal da LDB, Lei de Diretrizes Básicas para a Educação, isso foi o terror da educação. A LDB engessou a educação. A LDB acabou com a educação nesse país. É um dos motivos. E o restante são os pais. Essa geração que vem do para cá. Né?
falamos isso hoje. E são os funcionários. Nós estamos aí em 2020. Vamos tentar contratar um jovem aprendiz com 20 anos, 18 anos hoje. Muito difícil, muito difícil. Vem totalmente acomodado para a empresa. Não sabe fazer nada a não ser ficar no telefone o tempo inteiro. Você tem que pedir para o cara, pelo amor de Deus, desliga o telefone quando estiver trabalhando. Isso não faz parte do seu instrumento de trabalho em determinados segmentos. Vamos dar oportunidade aos jovens? Vamos. Sou totalmente a favor. Mas vamos educar eles primeiro, então. Vamos reeducar todos eles primeiro, então, para dar oportunidade a eles. E como é que fica o empreendedor? Como é que fica o empregador em relação a isso? Contrata qualquer coisa? Aí que eu falo para você, vamos voltar lá no ponto do deficiente físico. Dá qualquer serviço para o cara fazer porque ele é deficiente físico. Qualquer coisa para ele tá bom. Ele é deficiente mesmo, dá qualquer coisa, não importa o currículo que ele tenha. Aí chega um jovem de 23 anos na minha empresa, com um currículo maravilhoso, mas não sabe fazer nada. Ele não tem capacidade de orquestrar aquilo que eu vou pedir a ele. Por quê? Porque ele não teve nenhuma experiência anterior, não é de trabalho, não é de vida. A experiência de vida dele ficou exatamente, sabe aonde? Dentro da bolha dessa geração. Foi criado na bolha. Aí quer que você empregue, quer que você dê oportunidade. Não, não tem como. Fica muito difícil. Dá para ajudar, Fernando? Dá para ajudar. Dá para ajudar. Vamos capacitar, vamos treinar. Mas o cara quer ser capacitado? Porque o que eu recebo hoje é o jovem com 23 anos, 24, 25, achando que ele sabe tudo. E ele não aceita opinião. Ele não aceita opinião. Ele foi criado dentro de uma bolha que ele não aceita opinião. Então, assim, por que algumas empresas optaram de uns anos para cá a pegar até pessoas aposentadas para fazer certo tipo de trabalho dentro da empresa? Não foi só porque não paga vale de transporte, não. Não é porque só não recolhe INSS, não. Voltaram a dar oportunidade a algumas pessoas da terceira idade, profissionais, porque não estavam conseguindo achar profissionais capacitados a ocupar certas vagas. Porque o folclore aqui de fora, ele fala o seguinte, não, vamos com folclore, tá? A hipocrisia empreendedora fala que vamos contratar a terceira idade porque não se paga vale de transporte, não se recolhe INSS. É mentira, sabe? É só folclore só. Algumas empresas realmente fizeram isso. Contratava lá os velhinhos lá para ir na fila do banco, entendeu? Para fazer depósito, para pagar a conta. Realmente aconteceu isso. Contratei algumas pessoas para isso. Especificamente para isso. Mas também contratei muita gente que o cara falava para você, Fernando, não consigo achar ninguém para essa vaga. Então sobe aqui, ó. Pega um cara de 65 para cima. Tô aceitando, tô vendo, porque eu preciso fazer isso aqui. Então, assim, esse mundo hipócrita que a gente vive em relação ao empreendedorismo no Brasil, ele é muito complexo. Tem muita coisa boa para se fazer. E eu falo para as pessoas, para os empresários, vamos treinar, vamos capacitar. A empresa que o Fernando não faz, vai ter uma outra que faça. Não pode deixar de fazer. Não vai fazer com a Ávalo, faz com a outra empresa. Mas não pode deixar de capacitar, não pode deixar de fazer. Porque aí vai evitar um monte de coisa, principalmente custo. E no final você vai ter o quê? Resultado, que é o que o empresário quer. Mas parece que estão rasgando dinheiro, evitam pagar uma capacitação, evitam pagar um treinamento por causa de X valores, mas preferem pagar valores estontosos mensalmente de rescisão e ficar contratando. Eu não sei como é essa, que não fecha. Mas, enfim, é tentar insistir e continuar orientando para que a gente consiga seguir aí num caminho bacana de melhorias. Esquecer o novo normal e voltar ao que era antigamente, né, Sabrina? Com certeza. Eu acho que essa é a maior esperança de todos nós, né? E eu acredito que se a gente realmente se dedicar, né, a manter um respeito pelos nós mesmos, pelas nossas famílias, pelo nosso próximo, com maior, né, cuidado,
melhores orientações, principalmente de higiene, né, obedecendo aí os protocolos de segurança, eu tenho certeza que dá para todo mundo continuar o caminho que a gente estava tentando seguir antes de toda essa loucura acontecer. E com certeza, eu acredito sim que a gente precisa, né, principalmente cobrar mais com relação à educação, porque de fato a gente tem visto, você falou uma coisa muito importante que eu quero pautar aqui, que é a questão das escolas públicas, por exemplo, né, que tem ficado também para trás em relação a inúmeros governantes que já passaram por nós, e isso eu falo do executivo não só, né, no federal, mas no estadual e no municipal, em todas as áreas de atuação, porque o que acontece, por exemplo, a minha sogra, ela estudou no Pedro II, do Maitá, e era uma referência, né, o Pedro II. E nossa, a gente, até a minha geração, por exemplo, a gente tinha um sonho, eu tive primos que estudaram lá, a gente tinha sonhos de estudar em colégios, por exemplo, como o Pedro II, né? E a gente vê que a qualidade realmente caiu bastante em relação, principalmente, eu não digo nem da qualidade, eu não vou falar da instituição de ensino, com relação a professores, nada disso, porque eu não acho que a qualidade nesse sentido tenha caído propriamente, mas principalmente sim a disciplina, o respeito, principalmente a questão da autoridade. As pessoas não respeitam mais os professores, não respeitam professores que apanham nas redes públicas, né, que são ameaçados por alunos, tem alunos levando arma para dentro da escola, porque não tem nenhum tipo de respeito, sequer a própria vida, que dirá a vida do outro. Então, existe de tudo, né? E, por exemplo, eu já vi em diversas escolas públicas alunos, né, fazendo ali do uso de entorpecentes ilegais na porta da escola, como se, à luz do dia, como se nada tivesse ali acontecendo de anormal. E eu acho que quando a gente perde os nossos jovens dessa maneira, né, a gente compromete de fato tudo, né, que a gente possa esperar aí para o amanhã. Então, Exatamente. essa questão comportamental dos valores, da moral, né, os valores morais, os princípios, a ética, né, o respeito, isso tudo eu vejo desmoronando. E eu acho que eu tomo, né, as escolas públicas como exemplo e como modelo, porque é o que elas devem ser, né, na nossa sociedade, exemplo e modelo porque o poder público ali, o Estado está sendo representado ali. Então, eu acho que quando a gente vê nessa pandemia, principalmente, tantas deficiências em relação a atender às crianças e aos adolescentes, aos jovens, aos adultos que se utilizam, né, das escolas e das universidades públicas em relação ao que a gente comentou da dificuldade de acompanhar, de ter as aulas, de ter a sua grade, isso realmente é algo de ampla destruição, né, e eu acho que realmente a gente precisa aprender a cobrar mais e a obter um pouco mais de respeito também, né, do próprio poder público em relação a essa sociedade que a gente tem na nossa convivência, nas nossas famílias, que são essas crianças, esses jovens, esses adolescentes e esses jovens adultos que estão para ingressar no mercado de trabalho, principalmente, que é quem está na universidade. Então, acho muito importante a gente realmente frisar nisso, porque você falou, a educação também vem de casa, e a gente não vê nessas gerações mais jovens o respeito, né? Você falou do celular, e é algo tão básico, e em reuniões a gente não tem a atenção, às vezes, das pessoas mais jovens, porque elas estão no celular ignorando completamente o que está sendo dito. E já chegou, por exemplo, eu como advogada, como árbitra, né, já chegou realmente de você ver ali profissionais em que você tem que ficar chamando a atenção para desligar o celular, porque você está numa audiência, e aí aquilo ali é um ato de extrema seriedade, e a pessoa não respeita nem isso,
né? Não respeita nem, às vezes, o próprio cliente como profissional, e eu acho isso que é extremamente lamentável, porque a gente realmente, às vezes aquela pessoa pode ter o diploma que for, mas ela não tem um mínimo de respeito, não tem um mínimo de noção, né? Totalmente deselegante, né? Totalmente, totalmente. O celular, para essa geração, porque a nossa não conhecia o celular até a fase adulta, mas para essa garotada mais jovem, né, parece que é uma extensão do seu corpo e passa a ser uma extensão da sua mente, né? O vício nesse aparelho, nessa coisa passa a ser muito grande, as pessoas não conseguem deixar de responder uma mensagem, e às vezes você está ali num momento de extrema seriedade e que o profissional precisa ter toda a sua atenção voltada para aquele momento, e não é só na sala de aula, né? São nas salas de reuniões, são nas audiências, são em vários lugares em que eles não percebem que eles estão completamente ausentes, né? E isso não é tolerável, isso não é tolerável no nosso meio. A gente pede para manter ali o decoro, né? Seguir o protocolo, porque não é aceitável. E assim como, às vezes, a gente vê pessoas até perdendo aí o emprego, até porque não se controlam nem com os computadores da sua estação de trabalho, e muito menos com o celular fora de hora. Falta de concentração. Mas, Fernando, exatamente. Eu, de qualquer forma, gostaria muito de deixar claro aqui para todos vocês que Fernando Grachner presta sua assessoria, sua consultoria em todo o país. Você pode entrar em contato direto com o Ávalo Group, você pode entrar em contato direto também com o Fernando Grachner. E, Fernando, você tocou num ponto muito importante também, que aí eu vou pedir para você encerrar, né, esse nosso bloco e, portanto, esse programa, infelizmente, porque o bate-papo foi ótimo, mas o Fernando já está convidado para voltar, e com certeza voltará, né, para ter esse bate-papo conosco. De repente faremos aí outra websérie, outros programas, e tenho certeza que você vai aproveitar tanto quanto eu essas informações que valem ouro. Fernando, eu quero reiterar aqui uma coisa que você disse que eu achei de extrema importância, que é essa percepção que a gente não entende do custo-benefício que algumas pessoas fazem em relação ao profissional como você, né? E deixam de contratar o consultor e apostam aí no problema. Fernando, olha, quanta dor de cabeça pode ser evitada se houver ali uma assessoria, né? Se houver ali um consultor de fato que possa te ajudar. E você que está empreendendo, e eu acho que todo mundo deveria sim ter na sua mentalidade, você como trabalhador, você como empresário, qualquer que seja, mas uma mente empreendedora, uma mente realmente voltada, né, para sempre se aprimorar, para sempre evoluir, para sempre fazer de si, né, principalmente um profissional capaz cada vez mais, né, de ser melhor e de se atualizar. Eu acho que, principalmente quem é herói nesse Brasil, que é o empresário que entra, né, nessa grande empreitada de ser empresário no Brasil, de abrir uma empresa, de contratar pessoas, eu gostaria que você, Fernando, falasse sobre a importância de você evitar problemas, evitar, né, a dor de cabeça, evitar, inclusive, a ruína, muitas vezes, do seu próprio negócio, através de uma assessoria de qualidade, através de uma orientação com um consultor, que pode salvar o seu negócio. Você disse aí, Fernando, uma coisa que me lembrou, que muita gente deve conhecer esse ditado, né? O que engorda o boi é o olho do dono. Tem muita gente que, de fato, começa negócios que não fazem a menor ideia de como lidar com aquela situação, porque não são daquele ramo, nunca, enfim, atuaram naquilo, desconhecem completamente o assunto. Tem pessoas que montam um negócio e deixam para outras pessoas que também não têm a qualificação devida para cuidar. Então, de fato, a primeira coisa que eu aconselharia a todo mundo
é contratar um bom serviço de consultoria para ser bem assessorado, seja você que quer abrir uma franquia, seja você que quer ser um franqueador, seja você que quer empreender de qualquer forma, quer abrir a sua própria empresa, enfim. E eu gostaria, Fernando, que você explicasse a importância, né, desse seu trabalho e da sua atividade, para que muitas pessoas possam aí se salvar e, de repente, até tentarem conseguir salvar o seu negócio nesses tempos, principalmente aí de pandemia, que são tempos tão atípicos. Sabrina, o que nós fazemos na empresa é orientar o empreendedor, seja ele aquele que está iniciando ou aquele que já tem o seu negócio há muito tempo, a realmente conquistar o seu resultado. Mas não é o resultado pelo resultado, é o resultado em cima daquilo que a empresa dele propõe a se fazer. Tá? E você tem aí várias situações onde o empresário deixa passar ou não tem tempo de olhar com carinho, onde o consultor vai pegar exatamente aquela falha ali, vai transformar aquele problema que ele tem em solução. Eu costumo sempre falar isso. Eu não vejo problema, eu vejo solução. Eu estou ali para resolver o seu problema, seja ele qual for. Seja ele na área administrativa, de pessoal ou de RH, seja ele na área financeira, seja ele na área de logística. A única área que nós hoje não atuamos diretamente como consultores é na área de TI. Mas as outras áreas da empresa nós atuamos diretamente. Então nós estamos ali para resolver o seu problema, para resolver as suas questões, diminuir de fato o que é prejuízo ou aquilo que se acha que é prejuízo e se transformar em resultado positivo. Muitas empresas trabalham sem os KPIs adequados. Nós vamos lá, pegamos, aquilo que não se tem, nós criamos. E se já chegar numa empresa que tenha seus índices de indicadores que possa ser visualizado ou pelo menos alterado mediante a situação atual, nós vamos fazer e vamos orientar. Se não vamos construir, vamos pegar do zero e vamos mostrar, olha, isso aqui tem que ser feito desse jeito. Perfeito. Eu costumo falar que nós não somos a tábua de salvação das empresas, não. Mas nós chegamos muito próximo disso. Porque para a gente chegar a essa solução, eu dependo que o empresário esteja aberto a ouvir e dependo que a sua equipe de colaboradores também estejam abertas também a algumas mudanças ou algumas adequações. Então, é um trabalho um pouquinho complexo, mas que no final dá o resultado esperado para o empreendedor. Perfeito. Bom, lembrando que você pode entrar em contato com o Fernando Grachner também através das suas redes sociais. Eu, se fosse você, já estaria seguindo, acompanhando desde já, porque é muita informação bacana. Hoje e nos outros dias de programa, é claro que não deu para passar tanto do que a gente gostaria, mas não tem problema. Fernando Grachner já está convidado para estar conosco mais uma vez e eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante tanto essa websérie quanto a nova oportunidade que surgir de estarmos todos juntos. Eu quero lembrar a você que, principalmente, para contratar a Avalo Grupo, você pode entrar direto em contato com o site e você pode, portanto, obter aí a ajuda do Fernando Grachner, além de todo o suporte, né, dentro aí a respeito da orientação necessária para que você tenha um bom desenvolvimento no seu negócio, né? E por conta de Fernando Grachner, para nos despedir, eu gostaria de deixar claro que a Unimais, Educação à Distância, oferece cursos de graduação, pós-graduação, cursos para você se capacitar cada vez mais. Aproveita essa chance, porque é por conta de Fernando Grachner que a Unimais está oferecendo bolsas e descontos de até 43%. Entre em contato com a Unimais, fale diretamente com o polo que você desejar,
para você poder ter o seu ensino online, para você ter o seu ensino à distância. Mencione o programa Uma Só Voz, mencione o Fernando Grachna para obter aí o seu desconto e a sua bolsa, né? E lembrando também que existe aqui, por conta de Fernando Grachna, a oportunidade dada ao público do Uma Só Voz de fazer o curso Juízo Arbitral através da segunda CAERJ, a segunda Câmara Arbitral do Estado do Rio de Janeiro, com descontos que você pode obter mencionando Uma Só Voz e Fernando Grachna. Eu fico muito satisfeita de estar aqui com o Fernando Grachna, né, do Ávalo Group, e eu quero que você possa também acessar e, por favor, compartilhar cada vez mais, use do compartilhamento para que todas as pessoas que você conheça tenham acesso, não só ao programa de hoje, mas a todos os programas da websérie. São 3 programas no total, esse é o 3º episódio, e eu fico muito feliz e muito honrada de receber Fernando Grachna. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Informação é poder e, portanto, comente o que você quiser, quando quiser, como quiser, pode comentar aqui abaixo no nosso vídeo, pode comentar direto pelas nossas redes sociais, nós iremos responder assim que possível. Fica aí para vocês, Fernando Grachna, do Ávalo Group. Eu tenho um enorme prazer, uma grande honra de estar aqui no Uma Só Voz recebendo Fernando Grachna, espero que todos tenham gostado, tanto quanto eu. Compartilha esse programa, essa websérie. Fernando, muitíssimo obrigada. Eu sou agradeço, muito grata, realmente. Estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Olha, já conto com você, 2021, para a gente estar aqui junto novamente no Uma Só Voz. E vocês podem, portanto... Ah, que ótimo! Vocês podem, portanto, entrar em contato com o Fernando Grachna a hora que vocês quiserem, tá bom? Esse é Uma Só Voz. Eu deixo vocês, deixo o Fernando agora também. E muito obrigada a todos que ficaram conosco, que assistiram a websérie. Aguarde por mais novidades, aguarde por mais Uma Só Voz e aguarde mais Fernando Grachna numa oportunidade aí no futuro para o ano que vem, já que 2020 está encerrando. Eu gostei muito de estar aqui trazendo Fernando Grachna para vocês nesse dezembro e fico feliz que a gente vai ter esse programa gravado para você assistir, rever, anotar todas as dicas e entrar em contato com o Fernando sempre que você precisar. Um grande abraço a todos. Fernando, fica com Deus, um grande abraço, obrigado, muito obrigada. Muito obrigado, um abraço a todos.